Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma lição, a lição de número 12, e vai falar sobre diligência. Você sabe o que significa essa palavra, ser diligente? Nós vamos descobrir estudando essa lição que está muito importante. E para começar, vamos falar do nosso verso, que está escrito em Provérbios, capítulo 12, verso 24, que diz assim: As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão o quê? Escravos. E o Pare e Pense diz assim: Que animal trabalha dia e noite, se necessário para proteger sua casa da destruição? Esse animal tem um pente embutido para escovar a sua pele. Eu já fiquei curiosa para saber que animal que é esse. Então vamos começar. Trabalho, trabalho e mais trabalho. O relâmpago faiscou, o trovão explodiu, a tempestade piorava mais e mais. Uma família de castores descobrimos sobre qual animal nós vamos aprender nesta lição, né? Sobre as suas características, sobre o que ele faz de certo, né? Que ajuda a proteger a sua família, a proteger a si mesmo. Então, nós vamos falar sobre uma família de castores. Eles estavam descansando em sua toca quente e seca, esperando que a tempestade passar. O vento e o trovão não os amedrontavam, mas de repente eles ouviram um som fraco no meio da tempestade. Que som será esse? A água estava passando por cima da represa, e eles sabiam que até mesmo o menor vazamento poderia aumentar tanto a ponto de explodir toda a represa. Olha só que perigo. Eles não permitiriam que isso acontecesse, não mesmo, pois passaram muitos anos construindo sua represa no meio do lago. Um por um dos castores deixaram a toca através de uma única entrada submarina, debaixo d'água. 5 pequenos narizes vieram até a superfície para verificar o que? O dano. Eles viram um pequeno buraco com água saindo do lado. 3 castores nadaram até o fundo do lago, cada um segurando um galho com a boca, para fazerem o que? Aquele reparo. Seus pezinhos remavam o mais rápido que podiam para consertar o vazamento que aumentava a cada segundo. Os castores ficaram cansados, mas a tempestade piorou. Contudo, enquanto houvesse um vazamento, eles não parariam de trabalhar. Se fosse outra espécie de animais, o que eles teriam feito? Teriam fugido daquele local. Mas os castores, uma de suas características é ser persistente. Olha só que interessante. Quem diria que esse animalzinho, né, que vai aparecer aí na tela de vocês, seria tão persistente, tão inteligente dessa maneira? E quem foi que criou? Foi o nosso Deus, né? Muito legal saber sobre os castores. E a hora de pesquisar. Número 1. Existe uma frase na América do Norte que diz: ocupado como um castor. Por que essa expressão descreve tão bem os castores? Por quê? Então, aqui na notinha, né, nesse parágrafo, vai explicar e vocês terão que sublinhar a parte onde está a resposta, tá ok? Eu vou pegar uma caneta aqui. Vamos começar a leitura. Acompanhe comigo. Os castores são ótimos engenheiros e dedicados empreiteiros. O que significa empreiteiro? Está aqui no cantinho do lado direito na lição de vocês. Pessoas que trabalham na construção de imóveis, casas e prédios. Então, eles são ótimos engenheiros e dedicados empreiteiros. Eles derrubam árvores, colocam troncos na água e em seguida os entrelaçam com gravetos verdes, maleáveis para fazer uma taipa ou muralha de contenção de água. Então nós vamos começar a sublinhar. Vocês podem fazer com a régua, bem devagarzinho, até essa parte aqui. Com suas mãos, eles forram com lama a parte externa de sua casa para manter o quê? O isolamento. Então, sublinha essa parte também. Faz um risquinho aqui nessa frase. A estrutura que eles fazem pode resistir a uma grande quantidade de pressão. Continua sublinhando aqui. Castores, então,
Castores estão constantemente construindo, consertando ou trabalhando para o futuro e cuidado da sua família. Então, até aqui está a nossa resposta. Então, por que essa expressão descreve tão bem os castores? Porque eles são dedicados empreiteiros, né? Eles trabalham derrubando as árvores, colocam seus troncos na água e em seguida eles entrelaçam com gravetos verdes. Parece que eles até fizeram uma faculdade, né? Olha só que interessante isso. Então, vocês vão sublinhar até família, ok? Número 2. Como devemos ser dedicados e diligentes como os castores? E como podemos trabalhar em equipe como uma família? Leia em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, a primeira parte e marque todas as alternativas corretas. Onde será que nós encontramos Eclesiastes? Então, nós vamos procurar primeiramente lá no Antigo Testamento. E aí você vem aqui na sua Bíblia e procura, ó, eu achei Eclesiastes, está no Antigo Testamento. Na minha Bíblia está na página 1058. 1058. Então vamos lá, Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, tudo que você tiver que fazer, faça-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimentos, nem sabedoria alguma. Tem outra tradução que diz o seguinte: tudo quanto vier para fazer, faça o quê? De maneira certa, de maneira correta. Então, nós vamos assinalar aqui as opções. A primeira, fazendo cada um a sua tarefa. Sim. A segunda, fazendo a tarefa rapidinho para ter mais tempo para se divertir. Esse não vai assinalar. Não reclamando? Sim. Fiscalizando se os outros estão fazendo corretamente? Não. Fazendo de coração, de boa vontade? Sim. E agora, esse texto inspirado do Lar Adventista, na página 300 e 301, é muito importante. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Bom, muitas crianças tratam seus deveres domésticos como se fosse uma tarefa chata e seu rosto claramente mostra esse desagrado. Encontram motivos de crítica, reclamam e nada é feito com boa vontade. Isto não é cristianismo, é o espírito de Satanás. E se vocês o alimentam, ficarão semelhantes a ele. Vocês entristecem a si mesmos e aqueles que os rodeiam. Não reclame do tanto que tem a fazer e do pouco tempo que lhe sobra para divertimentos, mas sejam atenciosos e dedicados. Usando seu tempo em alguma atividade útil, irão fechar as portas contra as tentações de Satanás. Lembre-se de que Jesus não viveu para si mesmo e vocês devem ser semelhantes a ele. Façam disso uma questão de princípio religioso e peçam a Jesus para ajudá-los. Por que a Bíblia cita, que o preguiçoso, ele não entrará no céu? Porque quando nós somos preguiçosos e nós nos entregamos ao ócio, o que acontece com a nossa mente? A nossa mente fica vagando, E em pensamentos que não são certos. Então o Senhor fala, tem que trabalhar, tem que ocupar a mente com coisas boas, com coisas corretas. E assim, você não dará nenhum espaço para que o inimigo ocupe a sua mente. Isso aqui é muito importante. Olha, eu quero que vocês sublinhem essa parte aqui, ó. Lembre-se que Jesus não viveu para si mesmo, e sim ele viveu para os outros, para ajudar os outros. E vocês devem ser semelhantes a eles. Outra parte que diz assim, ó, não sejam preguiçosos, mas sejam atenciosos e dedicados. E a outra parte que eu quero que vocês sublinhem também é aqui, ó. Que algumas crianças encontram os motivos de crítica, reclamam e nada é feito com boa vontade. Isso não é cristianismo, é o espírito de Satanás. Então, nas pequenas coisas que nós fazemos no nosso dia, a gente não se dá conta,
do quão errado nós estamos sendo. E aqui a lição vem para nos alertar. Desde uma louça que você reclama, né, de não lavar, o que está acontecendo? Você está fazendo a obra de Satanás. Quem está feliz com você nesse exato momento? Somente Satanás, porque ele quer que você seja um menino que? Preguiçoso. Número 3. De que forma os castores são semelhantes aos seres humanos? Olha só que interessante. Aqui diz o seguinte: eles constroem casas, despensas de alimentos e redes de transportes com lagos e canais. Acredita-se que cada casal viva junto até o fim da vida. Os castores são bons pais. Ambos, pai e mãe, assumem um papel ativo na criação dos filhos. Eles normalmente têm 2 a 4 filhos de cada vez. E o jovem permanece ao lado dos pais por 2 anos. Olha que interessante. Os castores são operários dedicados. Eles têm um forte senso de propósito e são perseverantes em seu trabalho. Então, a partir da segunda linha, onde começa assim, depois de ponto, constroem casas. Vocês vão sublinhar até a última palavra. Até onde diz o seguinte: o jovem permanece ao lado dos pais por 2 anos e os castores são operários dedicados, eles têm um forte senso de propósito e são perseverantes em seu trabalho. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu só na lição de domingo. E você sabia? Se você gosta de curiosidades, eu quero que você leia, tá bom? Essa curiosidade aqui que vai falar que os castores, eles são vegetarianos. Eu achei muito interessante isso, tá bom, pequeno pesquisador? Então, leia o Você Sabia? Então, nós vamos terminar a nossa lição por aqui. Um abraço bem apertado e até amanhã. Tchau, tchau.